A paz e alegria, queridos irmãos, que grande alegria nós estarmos aqui dando continuidade aí, aqueles que estão aí perseverando, permanecendo nesse caminho aí, chegarmos à consagração total das nossas vidas a Jesus pelas mãos da bem-aventurada sempre Virgem Maria. Chegamos aí ao capítulo 5º, né? O 5º capítulo do Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem. Então, vamos acompanhando aí os vídeos e as lives. Aí a semana passada tivemos aí uma live com o Hélio Maria, um grande propagador dessa devoção por todo o Brasil, aí, até fora do Brasil. E vamos aí seguindo tudo aquilo que esses homens de Deus têm falado, ele, o Padre Wagner, Irineu, Anderson Reis, e vamos caminhando. E aqui, com o pé firme, né, no concreto, no chão concreto do tratado, vamos aí dando os nossos passos. Capítulo 5, então, meus irmãos. O tema desse capítulo é, o título, né? Motivos que nos recomendam esta devoção. São Luís, então, ele vai entrar em algumas minúcias, né? Vai argumentar com relação a esta devoção à Santíssima Virgem, para que, né, nós possamos ir cada vez mais nos convencendo. Eu sei que você já chegou até aqui, já está convencido de amor à Virgem Maria, mas isso vai solidificando ainda mais, né? Vai dando ainda mais, sedimentando ainda mais esta devoção no nosso coração. Mais uma vez, ele vai dividindo aí em artigos, em pontos no meio dos artigos. O artigo 1, então, esta devoção nos põe inteiramente a serviço de Deus. Então, esta devoção, ela deve nos levar a um serviço total, a nos colocar a servir. Gente, é um apostolado. Veja, e um apostolado nem sempre quer dizer ir a campo, ir à rua, no corpo a corpo, fazer isso, fazer aquilo. Não! Veja, Santa Teresinha, ela é padroeira das missões e ela nunca saiu do convento. Como que ela foi padroeira das missões? Rezando, se sacrificando, oferecendo tudo pelas almas, pela conversão das almas. Então, nos colocar a serviço é imprescindível. Um cristão, um católico batizado que não se coloca a serviço não está vivendo bem o seu batismo. E se essa devoção, ela é, e de fato é, uma renovação das promessas do batismo, é também uma renovação desses compromissos de missionariedade. Então ele diz assim, olha, não existe emprego mais relevante sobre a terra do que o serviço a Jesus, a nosso Senhor Jesus Cristo. Nada do que nós fizermos é mais relevante do que isso. Inclusive, quando cuidamos de todas as coisas, no nosso trabalho cotidiano, precisa ser também para servir a nosso Senhor, né? Fazer tudo em serviço ao nosso Senhor. O menor servidor de Deus é mais rico e mais poderoso e mais nobre do que todos os reis e imperadores que não sejam também servidores do nosso Senhor. Então, um servidor, por humilde que seja, tem mais poder, né? É mais rico do que alguém que seja um rei, um imperador aí desta terra. Essa devoção nos faz ricos, poderosos e nobres, porque nós nos entregamos tudo a Jesus e Maria e que são generosos em nos retribuir. Nós entregamos tudo a eles e, ao contrário do que alguém pode pensar, nós não ficamos desguarnecidos. Nós recebemos muito mais em troca. Não é isso que diz, né, nosso Senhor? Né? Não há quem entregue tudo, dê tudo e não ganhe ainda nesta vida o cêntuplo, né? Está lá em Mateus 19, 20. Se nesta vida nós já ganhamos o cêntuplo por entregar bens exteriores, tanto mais recebemos por entregar os nossos bens interiores e não só nesta vida, mas para toda a eternidade, em grau de glória. Até mesmo os nossos atos mais corriqueiros, né? Seja que estejamos dormindo ou acordado, né? Conscientes ou não conscientes, percebendo ou não percebendo, já pertencem por essa devoção, quando nós consagramos, já pertencem a nosso Senhor. Então, tudo que a gente fizer, olha só, tudo de bom que nós fizermos já pertence a nosso Senhor Jesus Cristo. E aí São Luís faz uma ressalva que é importante que nós pensemos. Ele faz 2 vezes essa ressalva nesse capítulo. Ele diz assim, a menos que retratemos expressamente. O que isso quer dizer? É a diferença da escravidão a Nosso Senhor para a escravidão do pecado. A escravidão a Nosso Senhor pelas mãos da Virgem Maria. A escravidão ao pecado, uma vez que você passa aí a repetir pecados, a permanecer em pecados, uma hora isso gera um vício, gera uma escravidão. E neste tipo de escravidão, que é a escravidão do pecado, não existe possibilidade de você, a hora que quiser, falar, agora tá bom, parei,
Diga aí para um dependente químico. Uma vez nós tivemos, né, o padre Gilson da Missão Belém, ainda não era padre, mas contou uma experiência de estar na Cracolândia, né? Nós da Missão Belém fazemos missão na Cracolândia com os irmãos lá dependentes de crack. E ele disse que um dos irmãos pegou ele ali no meio da missão, pegou na mão e falou: olha, missionário, você pode me levar ali do outro lado da rua, naquele bar, para que eu possa tomar um café com leite e comer um pão com manteiga? O Gilson, hoje padre Gilson, o Gilson missionário naquela hora falou assim: olha, eu não tenho dinheiro para te levar para comer e tal, eu sou pobre, sou da Missão Belém. Aí o menino disse o seguinte: não, missionário, o dinheiro eu tenho. Eu só quero que você vá comigo até lá, porque se eu for sozinho, no meio do caminho eu paro e compro o crack. Veja só o grande estado de escravidão que a realidade do pecado nos leva. Diferente disso, quando nós estamos debaixo da graça de Deus e nos entregamos como escravos de Jesus pelas mãos de Maria, a hora que nós quisermos, se nós acharmos assim por bem, nós podemos deixar de ser escravos. Veja só, a consagração ela permanece, mas se eu, de forma expressa, eu retrato dizendo: olha, não quero mais entregar as coisas a Nosso Senhor e a Nossa Senhora. Essas coisas não são obrigatórias a nós. Nós não ficamos obrigados a isso. Nós nos entregamos como escravos por amor, né? Por nossa própria consciência e por nossa vontade. Então, veja só, a menos que o retratemos expressamente, todas as nossas obras, tudo que fazemos de bom, tudo que nós temos, todos os sacrifícios estão nas mãos de Nossa Senhora, porque ela é dispensadora das graças do céu. Porém, olha só, nós não temos motivo para fazer isso, né? Para nos retratar, para não querer mais entregar tudo nas mãos de Nossa Senhora, a Jesus pelas mãos de Nossa Senhora, porque, né, eles se entregaram a nós, né? Nosso Senhor se entregou todo a nós na cruz, a Virgem Maria se dá toda a nós, e é bom que nós façamos a mesma coisa. E aí tem mais uma frasezinha que vai merecer os coraçõezinhos aí da edição. Qualquer dia num dos vídeos eu vou botar o Ed aqui, para vocês saberem quem que é o Ed aqui. É ele que vai editar, então bota coraçãozinho. Olha só o que dizia São Bernardo: Ele, Nosso Senhor, ganhou-me inteiramente, dando-se inteiramente a mim. Então Nosso Senhor ganhou inteiramente a cada um de nós, porque Ele também se entregou inteiramente a cada um de nós. Então, essa devoção nos coloca a serviço do Nosso Senhor, totalmente a serviço dele. Artigo 2. Então São Luís vai dizer assim: esta devoção nos leva a imitar o exemplo dado por Jesus Cristo e a praticar a humildade. Então, imitar o exemplo de Nosso Senhor. O que é ser cristão? É ser um novo Cristo. É imitar o exemplo de Nosso Senhor Jesus Cristo. E essa devoção nos leva a isso. E aí São Luís vai dizer assim: Jesus Cristo quis submeter-se durante 30 anos à Santíssima Virgem, obedecendo-lhe ternamente, né, sem nada se retratar. Então, obedecendo durante 30 anos. Muitas pessoas não entendem isso. Jesus podia ter aparecido, irmãos, lá em Nazaré mesmo, em qualquer momento da história, já na idade viril, na idade adulta, e a partir daí cumprir com toda a sua missão tranquilamente, e ele teria êxito na sua missão. Mas Deus encontrou, na submissão de Nosso Senhor à Virgem Maria, ele encontrou uma possibilidade de que nós rendêssemos mais glória a ele, e Nosso Senhor rendeu mais glória a Deus Pai, entregando-se à Virgem Maria durante 30 anos, como nós já falamos, do que se ele tivesse feito de outra forma. E da outra vez nós já explicamos isso. Por que isso? Porque tudo que Deus faz é perfeito. Se ele fez assim dessa forma, é porque esta era a forma mais perfeita de se fazer. Submeter-se humildemente à Virgem Maria. E agora eu te pergunto, seremos nós também tão insensatos a ponto de não querer imitar um exemplo tão visível, um exemplo tão claro na nossa mente? Seria uma loucura. Então, nós devemos imitar este exemplo de Nosso Senhor, nos submetendo também a ela, e quando nos submetemos a ela, estamos nos submetendo a Nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos lá? Artigo 3, então. Esta devoção nos proporciona boas graças da Santíssima Virgem. Olha só, esta devoção nos proporciona estas
boas graças da Santíssima Virgem. Então, o primeiro ponto desta devoção: Maria se dá a quem é seu escravo. Veja só, não somos só nós que nos damos a ela, mas ela também se dá a nós. Ela nos faz mergulhar em suas graças, abrasa-nos com seu amor, comunica-nos suas virtudes, sua humildade, sua fé e sua pureza. Olha só que coisa! Nós recebemos da Virgem Maria estas graças de Deus. Vamos percebendo que, enquanto vamos recebendo tudo isso, nós entendemos que tudo isso vem mesmo das mãos dela e não estava em nós. O que isso acaba gerando, irmãos? Produz na alma fiel, numa alma entregue, uma grande desconfiança, desprezo e ódio por si mesma. E uma confiança ilimitada na Virgem Santíssima, sua boa Senhora. Irmãos, talvez muitos não consigam entender isso num primeiro momento, pode até, puxa, mas eu vou ter desprezo, desconfiança e ódio de mim mesmo. Tem um livro, um dos melhores livros que eu já li na minha vida, chamado O Combate Espiritual, do padre Lorenzo Scupoli. E ele coloca alguns pontos para nós progredirmos na vida espiritual. E um deles é desconfiança total de nós mesmos e confiança total em Deus, o padre Lorenzo Scupoli diz. E aqui nós podemos aplicar isso dizendo desconfiança total de nós, porque a qualquer momento podemos ser infiéis. E confiança total na Virgem Santíssima, que é a nossa boa Senhora, porque a vontade dela está de acordo com a vontade de Deus, confiar-se a ela é confiar-se a Deus. Então, na confiança à Virgem Maria, que é confiança em Deus, nós não temos como ser decepcionados. Então, desconfiança de nós e confiança na Virgem Maria. Aí São Luís continua dizendo, esta alma vive isto porque já não procura apoiar-se em seus méritos e virtudes, né? Pois deu todos a Jesus por meio desta boa mãe. Sendo assim, olha só, que coisa mais bonita. Pode merecer mais um coraçãozinho. Sendo assim, só lhe resta um tesouro que resume todos os seus bens. O seu único tesouro é a Virgem Maria. Gente, você tem noção o que é isso? Não possuir mais nada. Não ter mais nada por meu. Tudo é dela. O meu único tesouro é ela própria. É ter a presença da Virgem Maria na minha vida. Que coisa linda é isso. Que bonito nós podemos viver isso. Segundo ponto, então, deste artigo 3º. Maria purifica nossas boas obras, embeleza-as e torna aceitáveis ao seu Filho. Gente, você já viu isso? De repente a gente faz alguma coisa que a gente não é tão destro a fazer, né? Geralmente o filho gosta, eu dei uma olhada pro lado porque meu filho tá aqui rodando pela casa, o filho ele entrega alguma coisa pra mãe, né? Ou ele quer fazer alguma coisa, mas ainda não tem toda a destreza das mãos. E a mãe, então, ela muda, ela embeleza, ela purifica, ela torna mais bonita aquela coisa. Então, nossas obras boas são purificadas e embelezadas porque nós não damos a Jesus por nós mesmos, mas por meio de sua Mãe Santíssima. Então, não sou eu que entrego logo nas mãos de Jesus. Irmãos, nós já falamos sobre isso, as nossas obras têm muito de amor próprio, de vaidade, de orgulho, de arrogância, de um tantão de coisa. Então, quando nós entregamos por nossas mãos, elas estão manchadas. Quando eu dou para a Virgem Maria, ela purifica e ela mesma entrega ao nosso Senhor. Ela purifica nossas obras de toda a mancha do amor próprio, do apego da criatura, os quais, sem percebermos, ainda existem em nós. Ela embeleza as nossas ações com seus méritos e virtudes. E agora eu quero ler, né, na página 136, uma analogia muito bonita que São Luís faz. Olha só o que ele diz. É como se um camponês, querendo ganhar a amizade do rei, se dirigisse à rainha e lhe apresentasse uma maçã, que representasse todo o seu lucro, o lucro dali do campo dele, e lhe pedisse que a oferecesse ao rei. A rainha, acolhendo a pobre dádiva do camponês, punha no centro de grande e magnífico prato de ouro e apresentava assim ao rei da parte do ofertante. Então assim, ela pega a maçã, coloca numa belíssima bandeja de ouro, orna com flores, deixa toda bem ornada, porque ela sabe o que agrada ao rei. Essa rainha aqui, ela sabe o que agrada ao rei. Então aí ela vai e mostra para o rei e fala, foi aquele camponês que te ofertou isso. Veja a diferença de uma oferta assim e de só entregar a maçã. Fala, ó, o camponês te deu a maçã. É bem diferente. E aí São Luís continua dizendo,
Nestas circunstâncias, a maçã, indigna por si mesma de ser oferecida ao rei, torna-se um presente digno de sua majestade, devido ao prato de ouro e à importância da pessoa que a apresenta. É isso. É isso, a nossa oferta, ela é agradável a Deus, mas ela se torna ainda muito mais agradável porque Nossa Senhora orna. Então, pela ornamentação dela, aumenta a dignidade da oferta e pela dignidade de quem ofertou, é a Mãe de Deus. Até ouvi esses dias um pregador, né, que nós estamos tentando trazer aí também para uma das lives, é o Cal Tedesco. Então ele fala assim, olha, não importa como as pessoas chamam a Virgem Maria aqui. Tem até gente que fala que ela é uma mulher qualquer ou que ela é qualquer outra coisa. O que importa é que lá no céu, Nosso Senhor, ainda como aqui na terra, chama ela de mamãe. Lá no céu, ele ainda chama ela de mamãe, né? Este foi um dos pontos que mais me fizeram refletir quando eu fui me consagrar a Nossa Senhora. Essa realidade da oferta que a Virgem Maria ornamenta e faz tudo acontecer. É muito bonito. Vamos então lá para o artigo 4º, né? Ele diz assim, esta devoção é um meio excelente de promover a maior glória de Deus. Veja só, esta devoção é um meio excelente de promover a maior glória de Deus. Quase ninguém age com este nobre intuito de colocar todas as suas obras, suas atitudes, todos os seus sacrifícios para dar mais glória a Deus. Ainda que esta seja a maior empreendida da vida do homem, deveria ser a maneira, aquilo no que nós mais colocamos o nosso esforço, é dar mais glória a Deus, deveria ser isso. Santo Inácio de Loyola fez disso uma missão de vida. Se você der uma olhada, né, naquilo que os jesuítas fizeram, Santo Inácio tinha esse lema para a vida dele. Tudo para a maior glória de Deus, né? Para a maior glória de Deus. E veja só o tamanho, a imensidão, a magnitude da obra dos jesuítas, então, fundados por Santo Inácio de Loyola. Então, dar glória a Deus é aquilo que nós temos que empreender mais força no nosso dia a dia. Alguns não agem assim por ignorância e outros por pura rebeldia. Porém, quem se dá todo a Nossa Senhora, naturalmente vive para dar mais glória a Deus. E isso é uma coisa óbvia, irmãos. Óbvia, porque quando eu dou tudo para a Virgem Maria, ela já é alguém que oferece toda a glória a Deus. Nós já acabamos de dizer que ela ainda aumenta, embeleza, purifica as minhas obras. Então minhas obras acabam, né, concedendo muito mais glória a Deus. Inclusive, porque essa devoção nos leva a imitar a Virgem Maria. Então, assim, mais ainda do que dar tudo a Nossa Senhora, ofertar tudo a ela, como nós já falamos lá no último vídeo, né, o corpo com seus membros, né, a mente, né, a alma com suas potências, o intelecto e também os nossos bens interiores, né? Além de dar tudo isso, os bens de fortuna, além de dar tudo isso, essa devoção nos leva a imitar a Virgem Maria, querer imitá-la, imitar as suas virtudes. E ela foi quem mais deu glória a Deus. Se eu imito a Virgem Maria, eu acabo também dando mais glória a Deus, como assim também ela fez. Vamos lá então para o artigo 5º. Esse capítulo é um dos mais longos, ele tem 8 artigos. Então, vai segurando aí, vai dar tudo certo. Artigo 5º. Esta devoção conduz à união com nosso Senhor. Veja só, esta devoção conduz a uma união com nosso Senhor. São Luís vai dizer que esta devoção é um caminho fácil, curto, perfeito e seguro para chegar à união com nosso Senhor Jesus Cristo, e é nisso que consiste a perfeição cristã. Irmãos, uma união. Santa Teresa de Ávila, mas principalmente São João da Cruz, eles falavam muito, na realidade espiritual, da alma esposa. De uma alma que chega à realidade da união matrimonial, esponsal com o nosso Senhor. Abrindo um parênteses aqui no nosso vídeo, o casamento, o matrimônio cristão humano, ele é um prelúdio daquilo que a nossa alma vai viver, que é o casamento com o nosso Senhor. Então nós que somos casados, nós vivemos aí essa realidade, vamos nos preparando por meio do casamento com uma mulher, ou uma mulher com um homem, nós vamos nos preparando para que no final da nossa vida, né, no momento da nossa morte, nós façamos a união matrimonial e esponsal com o nosso Senhor. Aqueles que são consagrados, que são, né, celibatários, eles já vivem o prelúdio dessa união
esponsal com o nosso Senhor aqui na terra e a fazem de forma efetiva, cabal, também no ato de sua morte. Então veja, esta devoção nos ajuda a isso, e ela é um caminho fácil, curto, perfeito e seguro. Vamos entender o que isso quer dizer. Primeiro ponto então, caminho fácil. Essa devoção é um caminho fácil porque Jesus já o abriu quando veio a nós. E por isso não existem obstáculos que nos impeçam de chegar até Ele por meio desse mesmo caminho. Jesus, quando veio a nós, Ele já veio por meio da Virgem Maria. Então é Ele quem abre o caminho. O caminho já está aberto, pavimentado, iluminado, com placa, sinalizado. É só ir, porque não tem mais obstáculos que nos façam ir até Ele. Tem mais um trecho aqui na página 140 que diz assim, olha só. Pode-se, é verdade, chegar a Ele por outros caminhos, mas encontram-se muito mais cruzes e mortes estranhas, e muito mais empecilhos que dificilmente se vence. Será preciso passar por noites obscuras, por combates e agonias terríveis, escalar montanhas escarpadas, pisando espinhos agudos, atravessar desertos horríveis, enquanto que pelo caminho de Maria passa-se com muito mais doçura e tranquilidade. Veja só, ele não está excluindo que existem outros caminhos, porém são tortuosos, são difíceis, e a Virgem Maria é o caminho fácil que nos leva ao Senhor. Ele também diz assim, é verdade que também no caminho dela se encontram cruzes, porque as cruzes, vai dizer São Luís, ele tem até um outro livro chamado Carta Circular aos Amigos da Cruz, é um belíssimo livro, ele falava muito da cruz. Então ele diz que as cruzes são presentes que Deus concede às almas mais íntimas dele, as almas que ele quer mais amar. Porém, estas cruzes não são carregadas sozinhas, ela nos sustenta pelo caminho. Ei, a Virgem Maria é aquela que se diz, né, como é um exército em ordem de batalha, fazendo analogia com o Cântico dos Cânticos, né? Um exército em ordem de batalha. O ofício de Nossa Senhora, ela é forte esquadrão contra o inimigo. Imagina, com essa força toda que lhe foi dada por Deus, por mérito de Deus, nos ajudando a carregar a cruz. Fantástico. Você tem esse auxílio, não deixe de gozar dele, de usufruir desse auxílio, porque esse é um caminho fácil de chegada a Nosso Senhor. Segundo item, este é um caminho curto. Avançamos mais em pouco tempo de submissão e dependência à Virgem Maria do que em anos inteiros de vontade própria e contando apenas com o nosso próprio esforço. Então veja, de estar com ela, pode ser que nós estejamos aí em bem menos tempo e nós vamos ver que nós avançamos muito mais. E São Luís fala de duas coisas. Por quê? Dois porquês disso. O primeiro porquê? Porque nós não nos perdemos e nem desviamos no caminho. Gente, você já foi fazer uma viagem que você queria chegar logo e se perdeu na viagem? Cara, é coisa muito triste. Olha, dá até uma raiva de si mesmo por ter perdido. Por que eu errei o caminho, meu Deus do céu? E o caminho se torna mais longo e demora mais porque se perde. Era até mais rápido, mas acabou se perdendo. Pelo caminho a Nossa Senhora, a gente não se desvia e nem se perde. E o segundo porquê é porque nós avançamos com mais alegria e facilidade. Então, é a mesma coisa se eu pegar 10 quilômetros de estrada. É diferente se eu for 10 km de estrada, os dois são retos. Se eu for por uma estrada de terra, toda pedregosa e cheia de buraco, e se eu for pela rodovia dos Bandeirantes, quem está aqui em São Paulo sabe que é um tapetão, aí dá para andar aí a 120 por hora. É diferente. Então, se anda, vai muito mais rápido e o caminho acaba se tornando mais curto. São Luís chega a dizer que este foi o motivo de Jesus, mesmo tendo vivido poucos anos sobre a terra, ter passado quase todos eles submissos a Nossa Senhora. Irmãos, Jesus viveu 33 anos sobre a terra, 30 deles ele esteve submisso a Nossa Senhora. Em pouco tempo assim, ele fez muito mais de São Luís do que se tivessem outros intermináveis anos pregando e convertendo e dando, né, todos o tipo de milagres por aí. Nós já explicamos por quê, porque Deus quis assim, esse é o jeito mais perfeito. E assim ainda no finalzinho do número 156 aqui do tratado, São Luís diz mais uma declaração aí de amor à Virgem Santíssima. Ele diz assim: é no seio de Maria que os jovens envelhecem em luz, em santidade, em experiência e em sabedoria, e onde em poucos anos se atinge a plenitude da idade de Jesus Cristo. É lá, é no seio da Virgem Maria. Então vamos para o
terceiro ponto aí, né? Caminho fácil, caminho curto e agora então caminho perfeito. Este caminho é perfeito porque a Virgem Santíssima é a mais perfeita de todas as criaturas. Então isso é uma dedução um pouco lógica. Se ela é a mais perfeita e nós estamos usando ela como caminho, esse é o caminho então mais perfeito. Além disso, Cristo se utilizou deste caminho para vir até nós e o fez sem nada perder da sua divindade e nem da sua santidade. Então veja só, nosso Senhor escolheu este caminho para vir até nós e isso não o diminuiu em nada, isso não o fez perder em nada da sua grandeza, da sua divindade e da sua santidade. Então é de se crer que se quis vir a nós por este caminho da primeira vez, também assim o fará da segunda, em sua vinda gloriosa. Então nós já falamos sobre isso, acho lá na introdução, falando que nosso Senhor é aquele que é o mesmo ontem, hoje e sempre. Então se da primeira vez que ele veio, ele escolheu a Virgem Maria como caminho, né, no decorrer dos tempos ele não muda de conduta. Então todas as vezes que ele vem a nós, é pelas mãos dela que ele vem, por isso que algumas pessoas de uma forma mais espiritual dizem que as mãos do sacerdote são o ventre da Virgem Maria, para dizer que é por meio dela que ele vem até nós, inclusive na Eucaristia. E também na segunda vinda, na vinda gloriosa, é de se crer que ele venha por ela. Então é por isso que Nossa Senhora vai dizer lá em Fátima, por fim o meu imaculado coração triunfará. Porque é por meio do coração dela que Nosso Senhor vem reger as nações, né? Vem exercer o seu reinado sobre nós. Sendo assim, não resta dúvida da perfeição deste caminho que é Nossa Senhora. Ela é um caminho perfeito. Por ele Cristo vem a nós, por ele devemos ir a Cristo. Por este caminho Cristo vem a nós e também é por este caminho que nós devemos ir até Cristo, porque é um caminho perfeito. Quarto ponto, então, este é um caminho seguro. É seguro, irmãos, porque muitos outros já trilharam e chegaram ilesos ao seu fim, que é Jesus Cristo. Me explico. Dê uma olhada nos grandes santos da igreja, nos santos assim que tiveram assim a vida mais voluptuosa, né, que são maiores na vida espiritual, e dê uma olhada se não eram grandes devotos da Virgem Maria. Todos os que você encontrar, você vai ver que eram devotos, grandes devotos da Virgem Maria. Por quê? Porque ela os levou até essa união com o Nosso Senhor. Então, quando você vê que muita gente já atravessou esse caminho, quando você vê que muita gente já fez o caminho, então você deduz que ele é seguro. Então dá para deduzir que este é um caminho seguro, porque muitos já o trilharam e chegaram com êxito, chegaram com louvores ao seu fim último, que era a união profunda com Nosso Senhor. Isso é na nossa vida. Quando você vê para ir para algum lugar, né, que muitas pessoas te falam, eu vou sempre por esse caminho, eu vou sempre por esse caminho. Nunca foram roubados, nunca bateram o carro, nunca tiveram problemas, nunca se perderam. É um caminho seguro, eu vou por ele também e continuo indo e dá certo. Ela é um caminho seguro. Muitos homens, inclusive santos, muito antes de São Luís, fizeram menção a uma entrega de escravidão à Virgem Santíssima. Então veja só, além dela ser um caminho seguro, como, né, na realidade da devoção, esta devoção de escravidão a Nosso Senhor é um caminho seguro, porque muitos inclusive já fizeram a ele. Aí a gente vai ver aqui história, por exemplo, Papa João VII, lá no século VIII, ano 701 a 707 mais ou menos, ele escreveu, né, numa de seus escritos lá, que se entregou e fazia parte, né, de Nossa Senhora, ou entregava nas mãos de Nossa Senhora na qualidade de escravo. Papa João VII, século VIII. Santo Odilon de Cluny, abade de Cluny. Cluny foi um mosteiro, né, na época ali, no princípio da Idade Média, que deu uma guinada na história da Europa, que fez com que grandes santos nascessem por causa do ensino, da educação, né, muito profunda que aconteceu lá. Santo Odilon, que foi abade de Cluny no ano de 1040, ele também fez essa entrega como escravo da Virgem Maria, segundo os seus escritos. E a gente vai ver um tanto de outros, muitos outros. Olha aqui, até na página 149, São Luís vai falar de um cardeal. Ele diz assim, o cardeal Pedro Damião refere que em 1016, o bem-aventurado Marinho, seu irmão, se fez escravo da Santíssima Virgem, em presença de seu diretor espiritual e de um modo bem edificante. Olha só, ele pôs a corda ao pescoço, para se dizer escravo mesmo, tomou a disciplina, era o que eles usavam, o flagelo,
depositou sobre o altar uma quantia de dinheiro como sinal de seu devotamento e consagração à Santíssima Virgem, e assim continuou tão fielmente que na hora da morte mereceu ser visitado e consolado por sua boa soberana e rainha, de cujos lábios recebeu as promessas do paraíso em recompensa de seus serviços. Gente, que testemunho! Você imagina, na hora da sua morte, você merecer que a própria Virgem Maria venha até você e te garanta a salvação e o paraíso? Isso acontece? Acontece não. Pode acontecer para aqueles que se devotam, se entregam totalmente a ela na qualidade de escravos. E aí depois disso, São Luís se detém por mais 3 páginas, lembrando homens de virtude, homens em odores de santidade e santos que viveram e propagaram essa santa devoção. Por fim, São Luís garante que um devoto fiel da Virgem Maria jamais cairá na heresia, no erro. Né? Falei sobre heresia lá no capítulo, na introdução em capítulo 1, no primeiro vídeo. Um devoto da Virgem Maria jamais cairá em heresia. E até ele diz assim: pode até ser brevemente enganado, mas esta boa mãe, em pouco tempo, abre-lhe os olhos e o faz enxergar a verdade. Então, permanecendo na Virgem Maria, nós não temos perigo de nos deixar levar pelo erro. Qual erro, Ricardo? Olha, aparecem às vezes pessoas se dizendo grandes profetas, grandes isso, algumas aparições até de Nossa Senhora, que são duvidosas e tudo mais. Nossa Senhora não nos permite estar no erro. E para finalizar tudo isso aqui, na página 156, São Luís fala então sobre esses 4 caminhos de forma bem breve. Ele diz assim: esta devoção é um caminho fácil devido à plenitude da graça e da unção do Espírito Santo, de que está cheio. Ninguém que marche neste caminho se cansa nem recua. É um caminho curto, que em pouco tempo nos leva a Jesus Cristo. É um caminho perfeito, onde não há lama, nem poeira e nem a menor sujeira do pecado. É, enfim, um caminho seguro, que de um modo reto e garantido, sem voltas para a direita ou para a esquerda, nos conduz a Jesus Cristo e à vida eterna. Então veja só, é um caminho mesmo, fácil, curto, perfeito e seguro. Nós podemos trilhá-lo, esta devoção vai nos levar até nosso Senhor Jesus Cristo. Artigo 6º. Esta devoção dá uma grande liberdade interior. Então veja só, essa devoção nos dá liberdade desde o interior. São Luís argumenta dizendo que pelo fato de nos fazermos escravos de Jesus, nenhum outro senhor pode nos acorrentar. Eu já falei agora há pouco, a escravidão a Nosso Senhor pelas mãos de Nossa Senhora, ela não nos causa uma dependência opressora. Nós somos escravos por amor, por nossa vontade. Somos aqueles que nos damos à Virgem Maria. Então, se nós nos demos a Ele, nós somos livres. Para a hora que quisermos, não quisermos mais nos dar, se assim decidirmos. E nenhum outro senhor pode nos acorrentar, porque quando somos escravos de outros, aí sim, do pecado, do demônio, tem um escrito na igreja que diz assim, olha, nós somos, vamos dizer assim, fazendo uma analogia com um cavalo, nós somos aí um cavalo. Se nós não deixarmos Deus montar em nós, o demônio monta. Então, se nós não formos escravos de Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo, o seremos do demônio. Então, é melhor pelas mãos de Maria ser escravo de nosso Senhor. E Cristo, então, nos concede a liberdade sendo esse Senhor tão bondoso. E aí São Luís continua contando alguns testemunhos, que para não deixar o vídeo cansativo, você pode ler lá e vai ver que são testemunhos belíssimos. Vamos lá para o artigo 7º deste capítulo. O nosso próximo aufere grandes bens dessa devoção, quer dizer, recebe muitos bens desta grande devoção. Então, como nós falamos no último vídeo, nesta devoção nós entregamos à Virgem Santíssima o valor satisfatório e impetratório de nossas obras. Então veja só, já é para ser aplicado em outrem, em outra pessoa. Desde nosso mais leve sofrimento até um eventual sacrifício heróico por meio do martírio, serão meios de converter os pecadores ou de libertação das almas do purgatório. Ei, meu irmão, não é esse então um grande motivo para nós nos consagrarmos à Virgem Maria e permanecermos fiéis nessa consagração e neste caminho?
outros serão salvos, sem que a gente precise de fazer nada a mais. É no nosso cotidiano, na vivência do dia a dia, que tudo aquilo que nós temos vai sendo dado à Virgem Maria e ela vai usando como graça especial na vida de tantos outros, para liberar alguns do purgatório, para converter a alma, o coração de outros. O bem das almas dos pecadores deveria ser para nós, né, um grande motivo para nos impelir o nosso coração a essa devoção. Conversão de alguém que estava caminhando para o inferno e depois foi para o céu. Você tem noção disso? Dá para entender? Existe alguém que estava caminhando para o inferno pelos seus pecados e por meio desta devoção, quando nós vamos entregando tudo à Virgem Maria, ela dispensa graça sobre eles e essa pessoa muda de caminho, converte o caminho e vai então para o céu. São Luís então vai dizer que para entendermos melhor o tamanho de tudo isso, a grandiosidade de tudo isso, é necessário saber o valor da conversão de um pecador ou de livrar uma alma do purgatório. E aí ele cita Santo Agostinho. Sabe o que Santo Agostinho diz? Ele diz que a conversão de um pecador é uma obra maior e mais grandiosa do que a criação de toda a terra. A conversão de um pecador é uma obra maior e mais grandiosa do que a criação de toda a terra. Por quê? Porque ela traz Deus a uma alma. Ela faz o finito encontrar-se com o infinito e o infinito passa a habitar dentro do finito. É uma grande obra. Além disso, nossas obras ganham ainda mais poder, por assim dizer, para converter os pecadores e livrar as almas do purgatório. Por quê? Porque a Virgem Maria as purifica e aumenta. Se fosse só por mim mesmo, a obra tem um valor até satisfatório, impetratório e tudo mais, tudo bem. Só que, lembra que nós já falamos? Manchada pelo pecado, pelo amor próprio, pelo pecado original, pela arrogância, pelo orgulho, pela vaidade e tantas outras coisas. Ela acaba não tendo toda a força, todo esse poder. Quando damos para a Virgem Maria, ela purifica e aumenta o poder, né? Aumenta, né, a profundidade desse valor e ele pode salvar muito mais almas. Sendo assim, por essa devoção, contribuímos muito mais para a salvação e o alívio de nossos irmãos. E vamos chegando então ao final desse capítulo, irmãos, com o artigo 8, dizendo que esta devoção é um meio admirável de perseverança. Esta devoção é um meio admirável de perseverança. O motivo, né, esse, para muitos, é o motivo que mais induz a esta devoção, porque vai poder gozar, né, dos favores dessa Santíssima Virgem para poder, então, mergulhar com perseverança no caminho da vida de santidade, né? Fugindo da inconstância lá dos falsos devotos que falamos no 3º capítulo, né? Estando como devoto constante. Pelas mãos de Maria se constitui um meio admirável de perseverar na virtude e ser fiel a Nosso Senhor. É pelas mãos dela. Como se explica... ele faz uma pergunta, São Luís. Como se explica que a maior parte das conversões não sejam duráveis? Diz para mim. Você conhece alguém que acabou se convertendo, saindo de uma vida de pecado, começou a caminhar com Deus e no meio do caminho recaiu, voltou, como a palavra vai dizer, como o cachorro voltou ao vômito? Você conhece alguém? Eu tenho certeza que sim, eu também conheço. Quando não somos nós que já vivemos isso. Eu já em um momento da minha vida vivi essa realidade. E graças a Deus Nosso Senhor veio e me resgatou uma vez mais e foi aí depois disso que aconteceu aí que eu fiz a minha consagração. E, lógico, com todas as lutas, com todas as quedas e levantes, Nossa Senhora me tem sustentado. De onde vem a facilidade, então, dessas pessoas de recaírem no pecado, meus irmãos? Nós já falamos aí em algum dos outros vídeos, que é: esses por muitas vezes confiam-se em seus próprios méritos. Creem-se capazes de guardar os tesouros e as graças. E aí vem Satanás, seduz e rouba deles estas graças. E faz com que percam tudo, todo o caminho de uma vida de virtude, irmãos. Lembra que nós falamos sobre os valores meritórios? Né? Um caminho de virtude em que nós vamos acumulando, crescendo em valor, e crescendo em méritos. Um pecado mortal é suficiente para roubar tudo isso de nós e nos desgraçadamente colocar numa situação, né, de perdição. Desgraçadamente porque é sem a graça. Desgraçado. E eu quero compartilhar com vocês uma oração que eu procuro fazer sempre que eu estou numa pregação, vou iniciar uma pregação e faço outras vezes durante o meu dia, né, durante a minha vida,
que ela está, na verdade, ela é um trecho do tratado e eu assumi ela para mim como uma oração. Está no finzinho do número 173 do tratado, na página 163. Finzinho do número 173, na página 163. E diz assim: se me guardardes, nada perderei. Se me sustentardes, não cairei. Se me protegerdes, estarei a salvo de meus inimigos. É isso que nós devemos dizer à Virgem Maria como uma oração. Ó Santíssima Virgem, se me guardardes, eu nada perderei. Se me sustentardes, eu não cairei. Se me protegerdes, estarei a salvo dos meus inimigos. Para finalizar então esse vídeo, eu quero falar de uma realidade que não está nem no tratado, mas tem a ver com essa realidade da perseverança. Santo Afonso de Ligório vai dizer no livro das Glórias de Maria, ele fala que os santos já diziam que no último momento da nossa vida, o demônio virá para nos tentar. Mas assim, ele nos tenta em todos os momentos, para tentar nos arrancar da graça de Deus, nos colocar numa situação de pecado. O demônio tenta a cada um de nós, para poder nos roubar da realidade que é estar diante de nosso Senhor. Porém, nós sabemos, a teologia católica diz que nós temos a graça suficiente para cada uma dessas tentações. O São Paulo vai dizer que Deus não permitiria que fôssemos tentados além das nossas forças. Então temos a graça de Deus para poder vencê-las. Porém, Santo Afonso de Ligório diz que no último momento da nossa vida, bem na hora ali da nossa morte, o demônio virá para fazer a sua última investida, a sua última tentação. E ele virá para tentar roubar de nós a esperança em nosso Senhor. Roubar de nós a esperança de estar com o nosso Senhor. Então dizendo, veja aí, valeu a pena? Se você está morrendo com uma doença, fala aí, valeu a pena servir a esse Deus? Ele está te deixando morrer com essa doença? Ou, valeu a pena tudo isso? Cadê aqueles que te amavam? Você sempre esteve rodeado de pessoas, ninguém está aqui. Para tentar roubar a tua esperança. Fazer você desacreditar, desesperar e no último momento perder a sua alma. Sabe o que Santo Afonso de Ligório diz? Que justamente neste momento, Nossa Senhora vem e concede a nós a última perseverança. Se o demônio vem para nos dar a última investida, a última tentação, Nossa Senhora vem e concede a nós a graça da última perseverança. E assim nós nos fortalecemos, nos apegamos no amor a ela e a nosso Senhor Jesus Cristo, vencemos a última tentação e conseguiremos, ali pelo menos naquele momento, alcançar o purgatório e depois de algum tempo, o céu com a graça de Deus. Irmãos, esses são os motivos e muito mais outros, tantos outros, como nós já vimos e ainda veremos, os motivos para nós podermos nos entregar a esta santa devoção, de escravidão a nosso Senhor, pelas mãos da bem-aventurada sempre Virgem Maria. Então, que Deus abençoe muito a você, que a graça de Deus esteja sobre cada um de nós, permaneça firme nos vídeos e nas lives. Em breve aí nós vamos dando mais informações sobre como será aí o nosso caminho de consagração quando finalizarem os vídeos e as lives, no tempo dos exercícios preparatórios e tudo mais. Vai ser uma grande graça nós podermos estar juntos. Que Deus abençoe muito, Se você ainda não é inscrito aí no nosso canal, se inscreve aí no canal Manual do Evangelizador, dá um like no vídeo para que outras pessoas possam se encontrar com essa realidade e possamos fazer da Virgem Maria mais conhecida e amada. Paz e alegria, Deus abençoe muito vocês. Até a próxima.